Olá, amigos do clube! Vai começar mais uma aula e eu vou fazer a bala baiana, que é um docinho de coco delicioso banhado numa calda de caramelo. Eu vou começar pelo preparo da massa de coco, que leva coco ralado seco fino, coco ralado seco em flocos, leite de coco, gemas de ovos peneiradas, leite condensado e cravo da Índia. Em uma panela eu vou colocar o coco fino e o coco em flocos. Aqui eu estou usando de pacotinho mesmo. Vou hidratar esse coco com leite de coco. Então, o coco, como ele é seco, ele vai absorver esse leite de coco. Vai ficar um doce bem gostoso. Vou reservar aqui um instantinho e vou misturar as gemas com leite condensado. Então, eu vou diluir essas gemas aqui no leite condensado. Misturar bem. Agora é só misturar o leite condensado com o coco que já está hidratado e os cravos. Misturar bem antes de levar ao fogo. Agora sim, que os ingredientes estão bem misturados, eu vou levar ao fogo médio e ficar mexendo sem parar até o doce cozinhar e soltar do fundo da panela. Prontinho. O doce fica todo juntinho no canto da panela e quando vira, olha lá, ele vira todo de uma vez só. Esse é o ponto. Vou transferir o doce para um prato, retirar da panela, né, para interromper o cozimento, porque enquanto a panela está quente, ela continua cozinhando o doce, pode até queimar. Vou espalhar esse doce aqui no prato, vou cobrir com filme e deixar esfriar. Depois a gente vai modelar as bolinhas, mas é sempre importante lembrar de retirar os cravos. Então você pode retirar os cravos agora, com o doce ainda quente, ou depois que ele estiver frio. Mas não vai nenhum cravo dentro do docinho. Aqui o doce já esfriou, eu já retirei também os cravos, que eu vou descartar. E vou começar a modelar as bolinhas. Então, claro, você pode fazer o doce do tamanho que você quiser. Minha sugestão é uma bolinha em torno de 20 gramas. Separei aqui uma balança para você ter uma ideia do tamanho de uma bolinha de 20 gramas. 17, deixa eu colocar mais um pouquinho de massa, 20 gramas. Então é isso aqui, é desse tamanho. Vou fazer o mesmo com toda a massa. Esse prato está untado com um pouquinho de manteiga. Eu separei também palitinhos. Eu vou espetar já o palitinho no docinho, porque isso vai facilitar na hora de dar o banho na calda. Agora que as bolinhas já estão modeladas, é hora de começar a preparar a calda. Para isso eu separei água, açúcar e vinagre branco. Aqui eu estou usando vinagre de álcool. Separei também uma panela pequena e já separei alguns utensílios aqui. O primeiro é um prato untado com manteiga e uma colher para a gente fazer o teste do ponto da calda. E é importante que o prato esteja untado para que a calda se desprenda depois do prato, porque senão ela gruda e não desgruda mais. Separei também um tapete antiaderente, coloquei aqui na mesa. Se você não tiver o tapete antiaderente, não tem problema, mas você vai precisar de uma superfície também untada com manteiga. Se a sua mesa é de fórmica, não põe direto em cima da mesa. Se a sua mesa é de pedra, como a minha, ou uma mesa de vidro, é só untar com manteiga. Ou então você pode pegar um recipiente qualquer, um prato ou uma forma de bolo, untar com manteiga e já deixar tudo preparado. Essa calda é bem fácil de fazer. É só juntar o açúcar, a água e o vinagre e misturar bem antes de levar ao fogo. Depois que leva ao fogo, não pode mexer mais enquanto tiver cristais de açúcar. Então, a gente deixa num fogo médio, ferver, aí essa calda vai começar a reduzir e vai começar a ficar com uma cor de caramelo, uma cor de mel,
um caramelo clarinho. A gente vai ver juntos o ponto. Ela tem que ficar num ponto onde a gente banhe o doce e fique com uma textura vitrificada. Lembrando, fogo médio sem mexer. Aqui, como você pode ver, a calda já reduziu bastante. Então é preciso ir passando um pincel umedecido em água nas bordas da panela para que não se formem cristais, porque isso pode comprometer o ponto da calda. Aqui a calda já chegou numa tonalidade dourada. Eu vou retirar um pouquinho, colocar no prato, esperar alguns segundinhos. Eu desliguei o fogo, né, porque ela continua cozinhando, porque a panela está quente. Assim que essa caldinha esfriar, olha lá, a gente já ouve o barulhinho de vidro. Aqui a calda já está pronta. Vou trabalhar aqui sobre a bancada. Faça isso com o maior cuidado possível, porque a calda está numa temperatura muito alta e a queimadura é muito grave. Então, olha lá, mergulha o docinho, tira um pouquinho do excesso do fundo e acomoda sobre o tapete de silicone ou a superfície untada com manteiga, conforme eu expliquei antes. Deixa escorrer bem o excesso, para que não fique uma poça embaixo do docinho. Tira o excesso. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor, porque a calda vai se manter na temperatura. Então, eu sugiro que você faça uma quantidade pequena de calda, conforme está na receita, e se por acaso ela mudar muito o ponto, é preferível fazer uma outra receita do que ficar tentando recuperar essa calda, porque cada vez que a gente levar no fogo para derreter ela novamente, ela vai ficando mais escura e mais dura. Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma casquinha que parece um vidro bem fininho em volta do doce. Se a calda cozinha demais, né, ela reduz mais, tem risco de ficar amarga, mais escura, né, fica amarga, e também a casca de açúcar sobre o doce fica muito grossa. Olha lá, é um trabalho bem rapidinho de fazer. Vejam como é rápido. Banhei o último doce, o primeiro já está totalmente cristalizado. Agora, coloquei uma luva na mão para não tirar o brilho da calda e cuidadosamente eu vou girar o palitinho para retirar ele do doce. Então é natural que fique ali um furinho em cima, mas isso não tem o menor problema para esse tipo de docinho. Agora, a calda de açúcar é bastante sensível à umidade do ambiente. Então, depois que finalizar o banho na calda, embrulha imediatamente. E no meu caso eu vou utilizar papel celofane. Eu vou utilizar então o celofane que já vem cortado, que você encontra nas lojas de festa e nas lojas de embalagem, como celofane para bem casado. Esse aqui tem 14 centímetros, é um quadrado de 14 por 14. E vou usar também fitilho. Eu escolhi o dourado, mas claro, você pode usar a cor que você quiser, pode usar também outros tipos de fita, né, como fita de cetim. Cortei pedaços aqui de 25 centímetros. Então é só pegar o docinho, né, o doce que a mão que vai em contato com o doce, é bom que esteja de luva, né, como eu disse, para a gente não marcar o doce e acabar tirando o brilho dele. Aí é só fechar o celofane, protegendo o doce, e também já fica essa gracinha aqui que você pode utilizar até como um presentinho, uma lembrancinha de festa, ou fazer para vender, para ganhar um dinheirinho. Aí vou dar 2 nozinhos, como é fitilho, né? Então vou dar os 2 nozinhos e puxar a fitinha. Se você quiser utilizar também esses docinhos para colocar numa mesa de festa, vai ficar lindo. Mas aí eu sugiro que você utilize uma florzinha de açúcar, daquelas que você já aprendeu a fazer aqui no clube, para esconder a marquinha do palito.
Aí você coloca numa forminha bem bonita e coloca na mesa. Mas vale lembrar que a durabilidade da casquinha, né, da calda de açúcar, vai depender da umidade que tiver no ambiente. Quanto mais úmido, mais rápido a casquinha derrete. Então, essa embalagem de celofane não é só para embelezar o doce, também é para protegê-lo da umidade. E aqui chegamos ao fim dessa aula com mais uma receita deliciosa do nosso clube, a bala baiana. Até a próxima. Tchau!